debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Pensa em um nome aí. Nenhum nome aí. Pois também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. O irmão Luiz disse aqui, eu vou melhor me estender. Tem pessoas que dizem assim que elas precisam de ter uma religião, não é isso? Não é isso que as pessoas dizem? Que nós precisamos ter o quê? Uma religião. É necessário que nós tenhamos o quê? Uma religião. Um homem que não tem uma religião é um homem vazio. É um homem que é vago, certo? Que anda, certo, de um lado para o outro. Um homem sem direção, uma pessoa que não tem religião. Geralmente as pessoas atribuem ao quê? Que eles se apeguem ao quê? A uma religião. Mas religião nada mais é do que, no grego, do que religar a Deus, ou ligar-se a Deus, a palavra certa. Mas tem pessoas que elas se apoiam tanto em suas religiões, em suas crendices, que esta religião desta pessoa nada mais vai fazer do que levá-la para um buraco, para um abismo sem volta. Porque o caminho certo é o caminho de Jesus, não é a religião quem salva. Não é a religião que vai salvar o homem do seu mau caminho. Uma certa feita, uma pessoa perguntou para mim, dentro daquilo que o irmão Luiz aqui também falou, agora eu vou entrar dentro daquilo. Quem é Jesus? Quem é Jesus? De que Jesus nós estamos falando? Qual Jesus é esse? É disso que eu quero falar. Uma certa feita, uma pessoa me perguntou para mim, escuta, por que os evangélicos acham que só eles que têm o direito de morarem no céu? Porque somente os evangélicos é que acham que vão morar no céu? Por que eles somente acham que eles é que vão ser salvos? Por que isso? Não está havendo uma certa discriminação dentro disso? E eu não deixei ele falar. Ele disse, vou te falar algumas coisas para você. Eu queria que você me respondesse dentro disso. Porque veja bem, cada um defende a sua crença. Cada um defende a sua religião. Se cada um se apoia naquilo que acredita. E elas têm convicção naquilo que elas acreditam. Que nem vocês, ele disse, que nem vocês evangélicos. Vocês acreditam em Jesus. Agora eu te pergunto uma coisa para você. E os que acreditam em Maomé? Os islâmicos. Eles não têm Maomé como Deus deles? E aí? Eles não têm um Ancorão como a Bíblia deles? Não é da mesma forma que você acredita no seu Jesus? Assim eles acreditam também que Maomé é um Deus deles. Aí ele disse mais ainda. Os espíritas, eles acreditam em Allan Kardec. Os kardecistas. Tanto é que eles têm um livro segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, e eles acreditam nisso. Aonde eles se apoiam, eles acreditam que é certo eles estarem servindo a Kardec, Allan Kardec. E ele continuou. E outros creem em Buda, outros creem no livro dos Mormons. E começou a falar de todos os segmentos. Inclusive, ele disse para mim assim, inclusive há também relatos, que é um livro segundo Maria, e que eles acreditam nisso tudo. E o que você tem a me dizer com respeito a isso? Por que vocês acham, só vocês acham que vocês estão certos? Agora eu quero falar uma coisa para os irmãos. Vocês sabem porque o cristianismo, ele difere de outras religiões? Vocês sabem por que o cristianismo ele se difere de outras religiões? Foi aí que eu disse para aquela pessoa. Eu disse para ele, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. O porquê que nós cremos em Jesus, nós acreditamos em Jesus. Porque se você for lá aonde Maomé foi sepultado, o profeta Maomé foi sepultado, você vai encontrar lá no túmulo dele, na lápide dele, onde está escrito ali, aqui jaz o quê? Maomé. Alguém que já morreu. Se você for lá na França, onde Kardec foi sepultado também, você vai lá e vê na lápide do túmulo dele, aqui jaz Allan Kardec.
Se você for lá no túmulo de Buda, que jaz Buda, e daí por diante, se você for ver, todos estes você vai encontrar um jaz. Esse já foi, já morreu, não existe mais. Mas eu disse para ele, mas se você for lá, aonde Jesus foi sepultado, em Jerusalém, aonde ele foi sepultado, você vai encontrar escrito lá, aqui esteve um que morreu, mas que ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É por isso que o cristianismo ele difere de outras religiões. Por quê? Porque o nosso Cristo ele vive. Aleluia. Jesus vive. Ele está aqui. Os outros morreram. Então somente por intermédio dele que nós obtemos a salvação de nós. Não há outro nome, não existe outro nome dado debaixo do céu entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser por intermédio de quem? Do intermédio do nome de Jesus. Nós não estamos aqui a falar no nome de uma religião, nós estamos aqui a falar no nome de Jesus, desse Jesus que pode mudar vidas de pessoas. Aleluia. E só ele, a Bíblia diz que ele é o único caminho, não existe outro. Se você for lá onde o irmão Luiz leu lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6, diz que eu sou, ele dizendo, eu sou o caminho. O que mais? A verdade. Existem muitos caminhos, não é isso? Mas ele diz, eu sou o caminho. Ele não diz que é a religião. Ele não diz assim, olha, é a religião. Ele diz, não, eu sou o quê? Caminho. O caminho. Existem muitos caminhos. Mas ele diz, eu sou o caminho. E o que mais? A verdade. A verdade. A verdade está em quem então? Em Jesus. E o que mais? E a vida. Nós só vamos obter vida por intermédio do nome de quem? De Jesus. Aí ele diz assim, olha, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Por intermédio do nome de Jesus. Não existe outro caminho a não ser por intermédio do nome de Jesus. Não existe outro nome a não ser por intermédio do nome de Jesus. E há poder nesse nome. Aleluia. Há poder no nome de Jesus Cristo. Irmãos, lá no livro de Timóteos, segundo Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, 1 Timóteos, melhor dizendo, carta de 1 Timóteos, capítulo 2, versículo 5, Paulo diz assim que há um só Deus e um só intermediador entre Deus e os homens. Quem que é? Jesus Cristo, homem. Só Ele que vai intermediar por nós. Ele que vai interceder por nós junto ao Pai. Não existe outro intercessor junto a Jesus a não ser, junto a Deus a não ser Jesus. Tanto é que se você for ler na Bíblia a morte de Estevão, mártir da Bíblia, que quando ele estava sendo apedrejado, quando ele estava ali sendo apedrejado, o Senhor, a Bíblia diz que os céus se abriram e ele viu Jesus à direita de Deus Pai, em pé, assim para receber o quê? Espírito de Estevão. Amém? Amém. Então não existe outro caminho, não existe outro nome dado na terra, nem nos céus, não existe outro. Você pode atribuir a qualquer outro nome.